dia! Sejam todos bem-vindos ao Meu Aconchego, esse programa que eu já disse várias vezes aqui, eu sou completamente apaixonada. Arquitetura, design de interiores, paisagismo, tecnologia, tudo para trazer para você conhecimento, porque a sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Eu quero deixar também um bom dia especial aqui para a Márcia Veloso, direto de Orlando, acompanhando a nossa programação todos os sábados através do canal do YouTube. A Daci Ribeiro, aqui de Salvador, Bahia, e a Maria Neide, de Aracaju, Sergipe, alcançando todos os continentes, através da Band Bahia Sergipe, Band TV e através do canal do YouTube, programa Meu Aconchego. Todos os sábados às 9h30 da manhã eu aguardo por vocês. Mas agora vamos curtir uma programação especial. Roda a vinheta, diretor. Acabamentos que contam histórias e com as escolhas inteligentes criam ambientes com alma. Olha como é importante contratar um profissional, um arquiteto, design de interiores, um profissional que vai te auxiliar em toda a montagem, todo o processo do projeto, não é isso, Lara? Isso mesmo, Bruna. Obrigada pelo convite. Prazer enorme te receber aqui. Vou contar uma história aqui pra vocês. Lara trabalhou comigo, estagiou lá no escritório e depois voou e hoje tá assim, vendendo talento. E aproveitar para agradecer, que eu sempre digo que eu não conseguiria ter deslanchado da forma que eu deslanchei sem ter a ajuda dessa profissional incrível. Ai, obrigada, obrigada. Não é puxar saco, gente, não é. Não me deixa emocionada, não. Mas fale aí, com toda a autoridade, a autonomia que você tem hoje em realizar projetos belíssimos, das suas escolhas, né, da sua relação com os clientes. Então, a gente sabe que a relação de arquiteto com o cliente é uma relação de extrema confiança, né? Eu acho que é toda uma ligação muito, muito íntima. Eu sempre digo para todos os meus clientes que eles precisam confiar muito, eles precisam se abrir. Então, a gente cria essa conexão na hora de criar o projeto, na hora das escolhas. Eles precisam entender que eu tô ali para ajudar, que eu tô ali de certa forma, para auxiliar e para fazer com que tudo saia da melhor forma possível ali naquele processo, que é um sonho, né? É verdade. Vamos hoje para um assunto interessante, que são os revestimentos. O que às vezes não se dá tanto valor devido e ele é o pano de fundo do projeto. Totalmente. Eu acho que hoje o revestimento, ele é um design, né? Ele é uma decoração. Então, hoje não se usa só revestimento num piso. Antigamente usava aqueles revestimentos brancos, né, comuns. E hoje revestimento é um artigo de decoração. Ele fala, né? Ele fala, ele é toque, ele é textura, ele é cor, ele envolve ali o ambiente. Seja nas áreas molhadas, como é comum a gente ver, mas hoje a gente consegue usar num painel de televisão, a gente consegue usar no elemento decorativo. Então, a gente tem uma gama gigantesca aí de onde a gente consegue colocar. Dos efeitos marmorizados para os lisos, você falou uma palavra-chave aí que é o toque, né? Com o avanço da tecnologia, as empresas e indústrias, elas estão trabalhando em você ter um toque aveludado. Você gosta de andar descalço em casa, porque é gostoso o piso, né? Essas texturas, a junta correta, a paginação de piso, que lhe traz também um benefício no bolso. A gente fazer uma paginação bem feita, a gente evita retrabalho, a gente tem menos gastos ali com o que a gente tá colocando no espaço. Então, a gente sempre faz a paginação contando pedra, porque não pode faltar. É uma coisa que, assim, eu sempre falo com todos os meus clientes, eu evito ao máximo que eles voltem na loja para comprar um novo piso, porque tem a questão do lote, da tonalidade que muda. Isso. Então, eu sempre prezo muito para fazer uma boa paginação, para a gente ter o cálculo correto, para na hora de estar executando essa instalação, a gente ter a melhor paginação possível, além da estética, né? Um piso com muitos recortes ali, ele não traz uma elegância ali pro projeto. Piso hoje, de fato, é estética, né? Qualidade de piso, porque não é assim, todo piso é piso. Então você tem qualidade, acabamentos dos pisos e também uma questão de segurança, né? Que é uma preocupação nossa, onde colocar o piso certo no ambiente correto. Exatamente. E tem, particularmente assim, tem uma loja que eu gosto muito, que eu costumo sempre ir, porque eles também têm esse cuidado até de estar passando. Eu vejo quando eu tô com meus clientes, eles passam essas informações, que é aporte.
ela hoje tem, além de ter uma gama enorme de variedade de texturas, de acabamentos, grandes formatos, pequenos formatos, eles ajudam nesse auxílio, né, de qual o melhor piso para qual ambiente, como utilizar da melhor forma. Então, eu sinto que lá eles têm esse olhar mais pro projeto, né? Não é só a venda, não é só o vender o produto. Isso eu acho muito bacana. Isso é legal, né? São treinados, capacitados, conhecem e pode nos dar esse auxílio porque tem, como você disse, a gama de produtos é muito grande. Né? E o cliente também consegue ter essa sensação de montar o projeto, porque você tem pisos, revestimentos, louças, metais. Louças, pastilhas de vidro, de cerâmica. Então você entra na loja, você sai com o seu projeto completo, assim, principalmente no que a gente diz ali das áreas molhadas, de cozinha, de cuba, de torneira, acabamentos de banheiro. Então a gente tem ali uma gama gigantesca de opções e você consegue comprar tudo e encontrar tudo em um lugar só. Isso facilita até no frete, né, gente? Até na hora da entrega, de você receber todos os seus produtos. Isso é muito bom. E é uma segurança, quando nós falamos de empresas que são parceiras, né, que a gente gosta de comprar, não é só por uma questão, uma relação extremamente profissional, né? É uma relação de paixão também, de se apaixonar pelo atendimento, pelo produto e pela pós-venda, porque a gente tem uma preocupação muito grande quando indicam a empresa. É aquela empresa que, de fato, vai te oferecer um serviço diferenciado. Isso é importante pra gente, porque estamos montando ali um projeto, aconteceu alguma coisa errada, quebrou um lote no meio do caminho, liga, conversa, o atendimento é outro. E resolve. E o que importa é que resolve, né? Os problemas sempre podem acontecer, vocês vão estar sempre auxiliados também pelo profissional, pelo arquiteto, que eu friso que é muito importante você ter esse auxílio, seja para ter um bom projeto, como ter um auxílio ali nas melhores escolhas, nos melhores acabamentos, no que você pode até ter de economia para o seu próprio projeto para não ter retrabalho, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter. Até porque esse retrabalho é para o cliente e é ruim para nós também. Claro. Né? Temos um prazo para terminar, afinal de contas, vivemos disso, é a nossa profissão, então nós temos um prazo para terminar começar o outro e tudo fluir assim, que o cliente fique satisfeito e que a gente também possa ficar realizado na profissão que escolhemos, né? Exatamente. A gente desmistifica aquela ideia, né, de obra é dor de cabeça, de Deus me livre de obra. Quando a gente tem um projeto bem feito, um auxílio ali de um profissional e lojas que te deem esse suporte, você tem uma outra experiência. E essa é a intenção, né? A gente proporciona uma experiência boa. Lara, muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego. Você tá linda. Obrigada. Muito obrigada. Tô super orgulhosa de você, viu? Fico muito feliz. Ficamos por aqui com este quadro, mas eu te aguardo aí ligadinho que ainda temos muito mais. O programa não acabou não, tá? A Porte tem um detalhe para cada projeto. Somos sua melhor escolha em porcelanatos, revestimentos, louças e metais. Com mais de 15 anos no mercado baiano, somos especialistas em fornecer o produto ideal para o seu projeto, seja ele comercial ou residencial, garantindo qualidade e segurança em suas escolhas. Venha conferir. Alameda das Espatódias, 240, Caminho das Árvores. Arquitetura, design, paisagismo, tecnologia. Essa é a proposta do Meu Aconchego, mas tudo isso com muita responsabilidade. Por este motivo, o nosso tema de hoje é mais técnico que visual. Eu estou recebendo aqui Eunice, design de interiores e também engenheira. Executa suas próprias obras, né? Exatamente. Seus projetos. Então, nada melhor do que você para poder falarmos de móveis planejados e a necessidade de termos ele no início do processo. Sim, eu sempre falo para os meus clientes, né, que é importante a gente já fechar os móveis, porque a gente trabalha a parte técnica. Como eu projeto e executo as minhas obras, então eu já sempre encaminho para o cliente, que seja dessa forma, né, porque ajuda no decorrer de todo o projeto, de toda a execução da obra. Eu gostei quando eu soube que você era engenheira para esse bate-papo, porque justamente eu explico aos clientes essa necessidade. Sim. Mas, Bruna, por que os planejados não vêm depois, né? Para as pessoas poderem entender a ordem. As empresas produzem um caderno técnico. Esse caderno técnico dos móveis planejados tem todo o direcionamento da elétrica e da hidráulica para que você não fique refazendo
esse processo. Exatamente. Ajusto no meu projeto de elétrica, de hidráulica e envio para a empresa de engenharia. No seu caso, você mesma, então é muito mais fácil. Isso, é muito mais fácil. E a gente trabalha também a questão do forro, né? O forro de gesso que a gente trabalha, a parte elétrica, hidráulica, então tudo a gente consegue ajustar exatamente nesse momento. Então o cliente ele precisa entender que os móveis planejados é importante que seja fechado logo no início do projeto, né? Fechou o projeto executivo, eu já estou fechando marcenaria também. Fora que nos ajuda muito nas soluções, né? Principalmente na engenharia. Na engenharia também. Esse apartamento que a gente planejou agora, né, com a Romanza, eu precisei trabalhar muito a questão do planejado. A marcenaria foi a protagonista do projeto e da obra, né? Então, ela que está dando todo o suporte e atendendo realmente o que o cliente pediu, né? Ele poder receber bem os amigos dele, trabalhar a privacidade. Então, a marcenaria entrou como toda a parte de fechamento. De forração, De forração. Né? Você me disse que é um apartamento no subsolo, com dois quartos. Exatamente, um apartamento subsolo, 2 quartos. Eu integrei a sala de estar com a cozinha, porque nós não temos a sala de jantar. Então, eu precisei realmente usar portas mimetizadas, né? Para que ficasse mais limpo possível, mais limpo né? possível o apartamento dele. E que ficasse realmente confortável. Aconchegante. Né? Aconchegante, Né? exatamente o que ficou. Aquela sensação, né, de prisão, assim, por ser um apartamento no subsolo. Então você limpou o máximo possível. O máximo possível. Eu abri portas também, porque como ele tem uma varanda generosa, né? Então eu consegui fazer essa integração também da varanda com a sala de estar. E ele ganhou um espaço assim maravilhoso. E as portas mimetizadas com as ferragens adequadas, Isso. né? É uma solução perfeita. Perfeita, ficou perfeito. O projeto está assim muito maravilhoso. Ele está muito encantado, né? A Romanza é uma grande parceira de móveis planejados. Eu trabalho com a Romanza há muito tempo. E digo para os meus clientes, né? É um parceiro que nos dá muito suporte, né? Então, assim, a gente consegue realmente trabalhar, né? O projeto do planejado de uma forma mais suave, digamos isso. Eu gosto muito da empresa também, de fato. Tem qualidade, garantia. Isso. E trabalham com muita responsabilidade. E tem o isso pós. É o que a gente precisa. Isso, pós-venda. O pós-venda deles é maravilhoso, além de toda a equipe que nos dá um suporte muito bom. Quando a empresa peca no pós-venda, isso daí é péssimo. E o acompanhamento, a parte da supervisão, né? Eu sempre que solicito, eles estão sempre lá comigo, acompanhando. A equipe é muito boa, né, de trabalho. Eu conheço a fábrica, já visitei, já tive o prazer de conhecer a fábrica e ver que realmente a gente trabalha com material de qualidade. Isso é bom porque a gente pode falar com autoridade, né? Exatamente, eu falo mesmo, eu digo para os meus clientes, podem fechar sem problema, porque é material de qualidade. Era bom se todo cliente pudesse ver como é que funciona o processo, né? Exatamente, que o cliente pudesse visitar a fábrica como nós já pudemos ter esse prazer de visitar. Seria muito interessante, seria muito bom. Eunice, para você, mais fácil, porque você é engenheira, você executa a sua obra. Isso. Então, acontecer um erro de percurso, né, que às vezes pode acontecer, então tem que ficar a empresa linkada ao escritório de arquitetura e o escritório linkado à empresa de obra. No seu caso, já é tudo mais fácil. Exatamente, Bruna, porque eu como engenheira, como eu faço as minhas obras, então ali naquele momento eu já resolvo o problema. Então todo problema que acontece, eu já consigo resolver, né? Eu mesma Que bom. fazendo as obras. Que bom, muito obrigada por estar aqui no meu aconchego. Viu? Eu que agradeço. Prazer enorme, um prazer também vocês que estão aí curtindo pertinho aqui toda a nossa programação, tudo sobre dicas, tendências, arquitetura. Eu sou apaixonada, é muito suspeito. Fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos mais e temos também muitos assuntos técnicos a serem tratados aqui.
Arquitetura, design de interiores e tecnologia. Este é um assunto super especial, principalmente para você que busca conforto em primeiro lugar. Eu estou hoje aqui recebendo a minha amiga Milena Saraiva, assim que eu adoro, arquiteta de mão cheia e que adora brincar com tecnologia, não é não, Mila? Primeiro, agradecer o convite. Sabe que a recíproca amiga. É verdadeira. Eu sei disso. E vamos falar de um assunto que eu adoro, que é tecnologia, automação residencial. Isso. Hoje o nosso futuro caminha para isso, né? Então, hoje a grande maioria dos meus clientes, eles já solicitam a automação. E eu sempre conduzo assim, para você ter uma automação de excelência, o ideal é que seja planejado no início do desenvolvimento do projeto. Porque uma boa automação, ela precisa de um espaço para colocar todo o seu equipamento. Então, isso já tem que ser pensado no início do projeto. No layout, né? No layout, onde é que vai ficar aqueles equipamentos, para esconder. Porque a boa tecnologia, a boa automação é aquela que ela trabalha em silêncio. Você não sabe de onde está vindo, parece uma mágica. Você só sente. Você só sente. Então, assim, hoje existe uma grande demanda nos apartamentos dos clientes, do perfil de cliente que eu atendo, que são de alto padrão e luxo. Então, assim, o cliente, ele quer praticidade, ele quer segurança. Não é só aquela automação de 10 cortinas, som, cena. Não, é uma automação de segurança. Ele quer uma câmera de entrada para saber quem está entrando na casa dele. Ele quer uma automação que ligue os ar-condicionados, porque existe uma tendência de que se você ligar os ar-condicionados de forma programada, a vida útil deles prolonga. Você viajou, você faz uma programação para seu apartamento ligar determinados ambientes, então isso cria também uma segurança. Claro. Então a automação hoje vai muito mais além do que apenas liga ar-condicionado, liga luz. Então existe uma parte de eficiência energética, segurança, além de beleza, né? Além de beleza. Além de beleza. Então, assim, é lindo você chegar e sobe cortina, Desce cortina. Imagens de luz, assim, jogo de luz. Então, assim, isso é muito legal. E tudo na palma da nossa mão, né? Através de um aplicativo, de um keypad na parede. Então, assim, sempre a grande maioria dos meus ambientes, né, não só em mostras de decoração, mas projetos que eu desenvolvo, eu uso automação ao meu favor e ao favor do meu cliente. Utilizo em tudo também, né? Acho necessário. É um item importante para conforto. Sim, perfeito. Né? Para conforto visual, estético que a gente está falando agora, e conforto também de você estar ali sentindo a casa. Porque a casa é, de fato, o único lugar que você pode relaxar. Então, se você tem isso que ela tá um pouco mais alta, mas aí ela desce, né? No momento correto, na leitura, sem você precisar ficar apertando o botão aqui, apertando o botão ali. Sim, você criar experiências dentro da sua casa. Experiências, ai que palavra perfeita. Hoje é muito isso, o cliente ele quer chegar na sua casa, ele quer desacelerar. Exato. Então a automação bem pensada, bem programada, então assim, você tá no engarrafamento, você já imagina, vou já ligar o ar-condicionado da sala, para quando eu chegar a sala tá naquela temperatura agradável, já vou deixar o filme em ponto de bala, digamos assim. Então assim, você já vai fazendo algumas cenas, liga a banheira, já deixa lá a água quentinha, tudo. Então assim, a automação, a tecnologia, ela veio para nos servir, né? Criar essas experiências, criar esse conforto, além da segurança, além da estética que a gente está falando, né? Então assim, existe todo esse envolvimento ao nosso favor. E também é importante a gente falar a respeito disso, que tem algumas pessoas que têm certa dificuldade com a questão de tecnologia. Eu não sou tão tecnológica, mas a tecnologia, ela vem a seu favor, como você acabou de falar. Então, isso facilita, porque é um simples falar, pronunciar, né? Como a Alexa, por exemplo, que é um item que todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo quer. Até os pequenininhos já conhecem a Alexa. Pois é um toque, um movimento no celular, é muito mais prático. E hoje, se a gente for perceber, a gente fica muito mais próximo do celular, um aplicativo que já facilita a nossa vida, do que aquela quantidade enorme de controles. É um controle para cortina, um controle para ar-condicionado, um controle para o som, um controle para o receiver, um controle... Sabe, aquilo tudo
você pega apenas com o celular, você baixa o aplicativo, liga a luz. Tudo. Então fica aqui o convite para quem ainda não conhece, né, os benefícios da automação, para visitar o showroom da Home Life, que inclusive tá lindo que o projeto de lá do escritório. Então assim, lá você consegue ter pequenas cápsulas, né, pequenas doses do que a empresa de automação pode beneficiar para você. Né? Agora mesmo a gente está com um cliente que vai botar uma tela de 145 polegadas. É uma tela de 3,20 metros por 1,92 na sala de cinema dele. Que vai maravilha. ficar uma coisa incrível. Então assim, esse cliente ele entende o que a automação pode fazer por ele. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Vale a pena marcar uma visita para você entender. Quem não entende, vamos entender. É uma experiência, então é bom conhecer. Perfeito. Mila, muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo a nossa programação. Não sai daí não. No próximo bloco temos muito mais. Na Home Life, cada detalhe importa. Transformamos casas em espaços inteligentes com o que há de mais avançado em automação residencial. Trabalhamos com as melhores tecnologias do mercado, nacionais e importadas, e com uma equipe robusta e altamente qualificada. Salas de cinema personalizadas, flap para TVs, lift de luz para sua balada em casa e painéis de LED de alta resolução, ideais para ambientes internos e externos. Home Life, tecnologia e sofisticação em cada detalhe. Gente, hoje eu estou aqui, olha, pertinho da natureza, com Jaqueline, que é florista aqui da Folhas Urbanas e que vai nos dar uma aula de como ter um paisagismo em vasos. Mas antes de começarmos aqui nessa montagem, Jaque, me explica sobre os vasos. Nós temos tipos específicos de vasos para poder fazer essa montagem, né? Sim, nós temos alguns tipos de vasos que vai depender muito do tipo de planta que você vai implantar nesse vaso. Plantas que têm uma raiz mais profunda, a gente recomenda que tenha um vaso também mais profundo para que segure a raiz, né? Que receba aquela raiz completamente. Os vasos a gente recomenda normalmente que tenham sempre furos embaixo para que possa ser feita a drenagem da água, né? Para que a planta não fique com água armazenada e apodreça as raízes, porque cada planta tem uma necessidade de água, de rega. Então, mas mesmo assim, a gente tem que ter esse cuidado para que não venha deixá-las muito submersas na água e cause esse apodrecimento. Olha que informação importante, tá? Para vocês que estão acompanhando aqui o Meu Aconchego, ligadinhos em tudo sobre decoração, e também para os meus amigos arquitetos e designers de interiores, porque a gente tem que estar sempre respaldado de uma empresa de paisagismo para nos ajudar, porque esteticamente é o nosso apelo visual na hora de montar um projeto. Tecnicamente é que vem esse auxílio. Exato. Agora, como é que a gente faz isso aqui? Eu já estou primeiro curiosa. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é uma manta de drenagem. A gente coloca ela no fundo do vaso para que a água seja drenada, né? E não fique ali na planta, então ela não volte para ficar no substrato e apodreça as raízes. Certo. Aqui nós temos a argila. Aqui a argila expandida, que a gente utiliza no fundo do vaso. Que você me disse que assim é principal, é um elemento principal. Primordial. Você vai forrar o fundo do vaso com essas argilas expandidas, né? Depois que você já preenche com uma camada de argila expandida que seja suficiente para fazer uma drenagem no vaso, aí você vai colocar essa manta que você me perguntou. Que é a manta. Essa aqui. Exato. Vamos para maior? Para maior, né? Porque como a gente já colocou a argila expandida, então ela não vai ficar certinha se a gente colocar a menor. Eu vou inclinar aqui, olha. Nesse aspecto, tá? Vamos lá. Aí quem não tiver muita facilidade ou acesso para ter essas mantas e tiver, por exemplo, em casa um tecido TNT, você pode substituir a manta também por esse tecido. Você corta no formato e coloca no lugar, porque ele vai ficar... E ele segura? Segura. Ele segura o substrato. Olha que interessante. E evita que
a água passe, né, fique acumulada, ele faz com que a água desça. Depois que a gente coloca, faz essa drenagem, né, a gente vai colocar a vez do substrato, né. Cada planta também precisa de um tipo de substrato, é importante você escolher o substrato adequado, né, plantas que não tem muita necessidade de rega, geralmente tem substratos mais aerados, né, mais arenosos, na verdade, para que a drenagem da água seja mais eficaz do que as plantas que não precisam tanto, né, dessa drenagem, que precisam menos Gente, drenagem. olha quanta informação. Aí, depois que você vai colocar, né, aqui, você tem que ter o cuidado também na hora de retirar a sua planta de dentro do pote mole. Por quê? Porque tem a raiz dela aqui. Certo. Então, se você tirar de qualquer jeito, você pode machucar a raiz dela, causar um dano, né? A gente dá essa amassadinha no pote mole para que fique mais fácil a retirada da planta de dentro do pote. Aqui ela fica muito mais simples de sair, tá vendo? Aqui eu já tiro ela com substrato que ela já tem mesmo, tá vendo? As raízes dela aqui. Essa planta aqui tem um pouco de bulbos aqui, tá vendo? Tô vendo. Então você vai alocar ela dentro do pote, direitinho, dentro do substrato que ela já estava, para que ela não sofra tanto na hora da troca. E vai continuar preenchendo com o substrato extra para, né, dar o sustento dela, né, para que ela não fique pendendo para os lados, ela fique certinha, bem colocadinha. Que planta é essa? Essa é uma maranta macoiana. É uma planta de sombra. Não pode ficar no sol direto porque o sol queima as folhas dela. E o ideal é que você mantenha sempre em locais de sombra. De sombra, ela é linda, tem uma textura maravilhosa. Depois que você faz isso, já botou aqui, você pode enfeitar com casca de pinos, com a casca de arroz carbonizada. Tem outros elementos, até musgo, se você quiser, você pode colocar para fazer a decoração. E por uma questão de segurança, né? A gente, para drenar a água, a gente sempre utiliza um pratinho embaixo. Certo, que é um pratinho com esses bordas aqui. Exato, para que a água fique aqui. E para evitar dengue, a gente recomenda que vocês coloquem sempre uma terrinha ao redor no pratinho. Assim. Eu já ia perguntar o que era. Para evitar, quando a água cair, não ficar aqui acumulada e não gerar criatório, né, de filhotes de mosquito da dengue. As larvas, né? Evitar o criatório de larvas aqui. A gente vai colocando essa areia ao redor para evitar, quando a água descer, de criar esse problema. Ao final da planta, é interessante que você sempre regue. Toda vez que você fizer a troca de planta de um vaso para o outro, é imprescindível que você regue a planta, porque ela perde um pouco da água. Nossa, apaixonada, Jaque. Muito obrigada. E ela ficou linda aqui nessa composição. Gostou? Gostei, amei. Muito obrigada por suas dicas e informações. Gente, isso aqui é um universo, sabe? E só acompanhando o Meu Aconchego, ligadinho aqui todos os sábados, você vai poder ter muitas dicas sobre todo o universo da decoração. Um beijo grande, fica ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Meu Aconchego de hoje fica por aqui. E como sempre, eu já fico morrendo de saudades de vocês, porque eu gosto dessa conexão. Quero agradecer imensamente a todos vocês que vão no canal do YouTube, no Instagram, deixam mensagens carinhosas. De fato, nos sentimos muito abraçados. Eu falo em meu nome e em nome da equipe Meu Aconchego. Um beijo grande, excelente final de semana. Eu aguardo vocês aqui no próximo sábado com muito conteúdo e muito conhecimento.